Hoje nós vamos estudar duas sessões de Doutrina e Convênios. A primeira delas é a sessão 14 e depois a sessão 17. Na sessão 14, nós temos o tema Terás Vida Eterna. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou o coordenador do seminário e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Joseph e Oliver Cowdery, por que eles se mudaram lá para a casa dos Whitmer, em Fayette, no estado de Nova York. Então, Joseph e Oliver, eles foram para lá para poder concluir a tradução do livro de Mórmon. David Whitmer, inclusive, nessa ocasião, ele sentiu o poder do Evangelho restaurado, do Salvador, e então ele teve o desejo de fazer parte do trabalho que está ali registrado agora em Doutrina e Convênios, a seção 14. E nessa seção 14 é a revelação que o próprio David Whitmer ele recebeu em resposta, ao desejo de poder servir e saber a vontade do Senhor para ele mesmo. Essa parte inicial da lição vai poder te ajudar a ser mais obediente e perseverar até o fim com o poder capacitador do Salvador. Queria começar aqui mostrando para vocês um estudo de caso. Imagine essa moça, né? Depois de aprender no seminário, né, sobre a vida eterna, ela acaba pensando assim: simplesmente eu não acho que sou boa o suficiente para viver com meus pais celestiais e Jesus Cristo e ser como eles. Eu não vou conseguir. Imagina que uma moça pensando dessa forma, será que estaria certo ou estaria errado? Essa primeira pergunta que eu estou colocando aqui para vocês responderem mostra um pouco disso. Na verdade, ela pode pensar assim. Agora, o que eu quero saber de vocês é por que ela pode se sentir assim. E o que mais ela estaria preocupada? Às vezes é normal a gente se sentir dessa forma, né? Mas responde aí, por que ela pode se sentir assim? Aonde que você vai responder? Aqui na descrição desse vídeo tem um link. Você vai clicar lá, vai abrir um formulário, aí você coloca o e-mail do seu professor, vê direitinho o e-mail, para não ficar nenhum erro ali na digitação, e também coloca o seu e-mail. E aí tem a primeira pergunta lá que você vai colocar apenas a resposta dessa pergunta aqui. Então, a primeira parte que você coloca lá é por que que ela pode se sentir assim? Por que que essa moça pode se sentir assim? E depois você coloca com o que mais ela estaria preocupada. O que vocês acham? O que mais traria preocupação para ela sobre isso? Sobre a vida eterna, né? Continuando aqui, separei aqui para vocês terem a casa dos Whitmers, né? Essa é a casa deles. Joseph e Oliver Cowdery, eles estavam enfrentando nessa época muita perseguição, enquanto eles estavam traduzindo, né, o livro de Mormon, lá em Harmony, Pensilvânia. Então eles escreveram para a família Whitmer, perguntando, né, se eles poderiam se mudar para a casa deles ali em Fayette, no estado de Nova York, para poder concluir a tradução do livro de Mormon. E depois de algumas manifestações divinas que o Senhor ele mostrou, né, a família Whitmer, inclusive a irmã Mary Whitmer e também o irmão Peter Whitmer Senior, que eram ali os chefes da casa, eles acabaram decidindo, né, a família Whitmer acabou decidindo convidar, então, Joseph Smith, o profeta, a esposa dele, Emma Smith, e também Oliver Cowdery, ali para morar com eles, para estar com eles, né, ficar ali para sua casa. E eles apoiaram, enquanto trabalhavam na tradução. Eles apoiaram o profeta e todos ali, né, a família Whitmer. Inclusive, o próprio David Whitmer, em particular, ele se sentiu inspirado por esse trabalho da restauração e ele desejou muito saber a vontade do Senhor para ele, que ele pudesse ajudar também. E aí foi quando Joseph ele pôde receber a revelação que está aqui nessa sessão que a gente está estudando, né, a sessão 14 de Doutrina e Convênios, na qual, né, o Salvador convida ele a se juntar nessa obra grande e maravilhosa, e também ele convida David a procurar, a luz e estabelecer sua Sião. Esses convites que ele fez a David Whitmer, junto com a orientação e as bênçãos que estão aqui na seção 14, elas também se aplicam a nós, tá? Aplicam a nós e a todos os filhos de Deus. São promessas para nós e convites feitos para nós também. Agora, eu queria até separar essa escritura, que é logo no início ali, né, do versículos 5, 6 e 7, na seção de Doutrina e Convênios 14. Prestem bastante atenção no que está dito aqui, ó. Portanto, se me pedires, receberás. Se bateres, ser-te-á aberto. Procura trazer a luz e estabelecer minha Sião. Guarda meus mandamentos em todas as coisas. E se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior
de todos os dons de Deus. Então, olha que escritura, né, impactante. Lendo essa escritura, né, o que que você pode encontrar aí? Né? O que que você encontrou nessa escritura? Que tipo de verdade você vê aí? O que você encontra nessas escrituras? Tá? E depois, que verdades você identifica sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo nesses versículos? Tá? Você pode voltar ali, ó, tá? Pode ler aí de novo, fica à vontade, tá bom? Mas depois que você lê, vai lá e responde, né, onde está a segunda pergunta lá no formulário, coloca a sua resposta. O que que você encontrou? Que verdades você identificou sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo? Tá bom? Pode preencher lá. Vamos continuar aqui? Uma verdade que a gente aprende aqui agora, sobre isso que a gente leu, inclusive nessas escrituras, é que se guardarmos os mandamentos e perseverarmos até o fim, obteremos o dom de Deus da vida eterna. Essa é uma verdade eterna. Por isso agora a gente vai assistir um vídeo que mostra, né? O vídeo inclusive tem o título Sou bom o suficiente? Então, às vezes muitas pessoas se preocupam, né? Porque apesar de seus esforços para guardar os mandamentos, seus pecados e suas fraquezas às vezes impedem elas de receber, né, as bênçãos prometidas pelo Salvador. Inclusive a bênção da vida eterna, que a gente acabou de falar aí agora. Mas, na verdade, aqui nesse vídeo você vai entender, né, que os seus esforços são louváveis, sim. Guardando o mandamento, né, se arrependendo dos pecados diariamente, você vai ver que isso vai te ajudar, sim, a ter essa grande bênção, que é ter a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus, conforme a gente leu na Escritura, agora há pouco. Tá, vamos assistir ali então um vídeo. We often ask ourselves, am I good enough as a person? Or, will I really make it to heaven? Of course, there's no such thing as being good enough or earning our salvation, but it is normal to wonder if we are acceptable before the Lord. In life, sometimes we become discouraged. We think silently, I can't do all these things, or I will never be as good as all these people. We must stop comparing ourselves to others. We torture ourselves needlessly by competing and comparing. We falsely judge our self-worth by the things we do or don't have, and by the opinions of others. If we must compare, let us compare how we were in the past to how we are today, and even to how we want to be in the future. The only opinion of us that matters is what our Heavenly Father thinks of us. All the Lord expects of us is to try. But you have to really try. Really trying means doing the best we can, recognizing where we need to improve, and then trying again. By repeatedly doing this, we come closer and closer to the Lord. We feel His Spirit more and more, and we receive more of His grace or help. Now, none of us can do this on our own power. None of us will ever be good enough, save through the merits and mercy of Jesus Christ. But because God respects our agency, we also cannot be saved without our trying. If we will sincerely repent, God really will forgive us, even when we have committed the same sin over and over again. As Elder Jeffrey R. Holland said, however many chances you think you have missed, however many mistakes you feel you have made, I testify that you have not traveled beyond the reach of divine love. It is not possible for you to sink lower than the infinite light of Christ's atonement shines. Let me be direct and clear. The answers to the questions, am I good enough and will I make it, are yes, you are going to be good enough. And yes, you are going to make it as long as you keep repenting and do not rationalize or rebel.
The God of heaven is not a heartless referee looking for any excuse to throw us out of the game. He is our perfectly loving Father who yearns more than anything else to have all of his children come back home and live with him. That is his work and his glory. Bom, a conclusão que a gente chega aqui desse vídeo, e é o testemunho que eu quero prestar a vocês, é que por meio de Jesus Cristo, os nossos esforços sinceros são suficientes. Quando você pergunta, será que eu sou bom o suficiente para receber a vida eterna? Lembra que por meio de Jesus Cristo, você sim pode se tornar bom. Pode ser o melhor, mas por causa dele. Ele vai te tornar isso. Partindo para a nossa segunda parte aqui agora da lição, Doutrina e Convênios 17 tem o tema As Três Testemunhas. E é interessante que o Senhor ele prometeu a Joseph que 3 outras pessoas seriam testemunhas das placas de ouro. Eles poderiam vê-las com seus próprios olhos e pegar com suas próprias mãos. Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris foram chamados por Deus para serem essas testemunhas. Por meio da fé deles, eles foram visitados pelo anjo Moroni e ouviram também a voz do Salvador declarando que o que viram era verdade. Essa parte da lição, então, vai poder te ajudar a fortalecer seu próprio testemunho do livro de Mórmon, enquanto você estuda aqui comigo o testemunho dessas 3 testemunhas. Para começar, quero mostrar aí quem são as 3 testemunhas, né? Temos gravuras deles aí. Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. Esses 3 tiveram um papel importante na restauração do Evangelho, inclusive em relação, né, à questão da publicação e todas as outras coisas em relação ao livro de Mórmon, a restauração completa, a plenitude do Evangelho. Por exemplo, um deles forneceu financiamento para a impressão do livro de Mórmon. O outro, ele serviu como o principal escrevente de Joseph, na maior parte, né, da tradução do livro de Mórmon. E o outro convidou Joseph Smith para completar a tradução do livro de Mórmon em sua própria casa, devido às perseguições e outras coisas que estavam acontecendo, né? Então eu queria que você pausasse aqui um pouco o vídeo e tentasse descobrir agora quem foi que fez o que aí. Por exemplo, quem que forneceu o financiamento para imprimir o livro de Mórmon? Foi Oliver Cowdery, David Whitmer ou Martin Harris? Quem também serviu como principal escrevente de Joseph, na maior parte, né, da tradução do livro de Mórmon? Foi Oliver Cowdery, David Whitmer ou Martin Harris? Né? E também quem convidou ele para terminar a tradução ali, né, completar a tradução do livro de Mórmon na sua própria casa, né? David Whitmer, Oliver Cowdery ou Martin Harris? Um desses 3, né? Então pensa, quem você acha que fez cada uma dessas coisas? Faz uma pausa aí no vídeo, fica pensando. O que você acha? Alguns deles aqui você já teve a dica, né? Agora em nosso estudo, nós tivemos alguns estudos aí do livro de Mórmon, ou melhor, de Doutrina e Convênios, né? E a gente pôde aprender um pouquinho mais. Bom, vamos colocar aqui, ó. Bom, quem que ajudou, né, com essa parte de poder servir como principal escrevente do profeta? Foi Oliver Cowdery, né? Ele serviu como principal escrevente de Joseph na maior parte da tradução do livro de Mórmon. Bom, quem foi que convidou o profeta, né, para completar a tradução lá na sua casa? A gente falou da família Whitmer, né? David Whitmer ali, né, ele se sentiu inspirado, inclusive, a participar aí dessa obra, né? E o Senhor deu uma importante incumbência a ele. E também Martin Harris ajudou a fornecer o financiamento para a impressão do livro de Mórmon. Aqui em Doutrina e Convênios 17, a gente lê algo que é uma parte muito importante. É um pedido que é feito pelo Senhor a essas testemunhas. Também a nós. Podemos aplicar a nós essa escritura. E depois de terdes alcançado fé e visto com os próprios olhos, testificareis a respeito deles pelo poder de Deus. Então, tem tantas coisas que a gente pode prestar testemunho. A última pergunta aqui dessa lição, queria que você pudesse ler lá, Doutrina e Convênios 17. Você vai lá do versículo 3 até o versículo 9, tá? Lê toda essa parte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você procura saber quais foram as responsabilidades
que as três testemunhas elas receberam depois de ver as placas. O Senhor deu a eles algumas responsabilidades, tá? Inclusive uma bem importante. Então, procura ali saber que responsabilidade essas três testemunhas elas teriam, né, depois de ver as placas, tá? Depois que você procurou e viu quais eram as responsabilidades, você vai responder o seguinte. Primeiro que você saiba, né, que o próprio Salvador prestou testemunho do livro de Mórmon. Saibam disso. Isso é importante para nós. E agora eu quero que você responda lá no formulário a terceira pergunta. Coloca só a resposta lá. Por que você acha que é importante que o Salvador Jesus Cristo tenha prestado testemunho do livro de Mórmon? O próprio Salvador ele prestou testemunho do livro de Mórmon. Então coloca lá. Por que você acha que é importante que o próprio Salvador, né, tenha prestado o testemunho dele do livro de Mórmon? Escreve lá. Uma verdade importante, um princípio importante que a gente pode aprender aqui, com essa escritura que a gente leu agora há pouco, e também sobre essa questão, né, que o próprio Salvador, ele prestou o testemunho dele do livro de Mórmon, é que depois que o Senhor nos abençoa com um testemunho da verdade, temos a responsabilidade de testificá-lo. Essa é uma grande responsabilidade. Depois que a gente sentiu a verdade, a gente viu qual é a verdade, é nossa grande responsabilidade prestar testemunho dela, dessas verdades que aprendemos. Para finalizar aqui, quero colocar essa citação para vocês aprenderem um pouquinho mais com o presidente Eyring. Tem aí, né, onde ele falou sobre isso, está na Área Rona. Ele disse: seus entes queridos podem ter mais do que a prova física daquilo que essas testemunhas viram e ouviram. Aquelas três testemunhas tinham algo mais, algo de que todos necessitamos. O Espírito Santo testificou à sua mente e coração que aquilo que tinham visto e ouvido era verdade. O Espírito lhes disse que o anjo era de Deus e que a voz era a do Senhor Jesus Cristo. Esse testemunho do Espírito foi concedido a eles e a muitos que não estavam ali. É um testemunho que pode ser nosso se nos qualificarmos para a companhia do Espírito Santo e pode permanecer conosco para sempre. Uma bela citação, né? Saibam aí, ó, seus entes queridos podem ter mais do que a prova física daquilo que essas testemunhas viram e ouviram. Vocês têm muitos entes queridos, vocês têm pessoas amáveis na sua vida, e eu sei que eles têm um testemunho da verdade, principalmente de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nosso Pai eterno. Ele é filho do Pai, o Pai que também é nosso Pai eterno. Eu gostaria de prestar meu testemunho, unindo o meu testemunho ao testemunho do Salvador. Esse testemunho que ele prestou, na seção 17, versículo 6, o próprio Salvador prestou testemunho dizendo, e ele traduziu o livro, falando aqui do profeta Joseph Smith, e ele traduziu o livro, sim, aquela parte que lhe ordenei. E assim como vive vosso Senhor e vosso Deus, ele é verdadeiro. Eu também sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. Ele foi ordenado por Deus para que fosse traduzido pelo profeta Joseph Smith. Eu sei que isso é verdade. E eu senti no meu coração, na minha mente, e tenho sentido cada vez mais essas verdades de que vêm de Deus. Principalmente juntamente com a Bíblia, eles formam um poderoso testemunho de que Jesus é o Cristo. E ele é a principal parte desse plano que nosso Pai Celestial reservou para todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.